Sejam bem-vindos, meus queridos amados, queridos irmãos, à nossa liturgia diária em família. Hoje é dia de São Bento, um santo que amou a Deus sobre tudo e sobre todos. E dessa forma, começamos o nosso sábado, dia 11 de julho. Estamos na 14ª semana do Tempo Comum. Queremos agradecer a todos vocês que estão colaborando com as leituras da nossa liturgia diária em família, aqui da nossa comunidade católica brasileira de Ursa, nos Estados Unidos. Meus queridos, se você ainda não está participando das leituras, mas tem o desejo de participar, por favor, entre em contato conosco com o número que aí se encontra abaixo. E aproveita, deixa aqui os seus comentários para que o nosso canal possa crescer e assim levarmos muito mais a palavra do nosso Senhor aos nossos irmãos. Hoje em especial, queremos agradecer ao DJ Vitor e a sua esposa lá do Rio de Janeiro, que sempre está conosco nas sextas-feiras, fazendo as leituras, as reflexões. Nós só temos que agradecer a Deus pela vida do DJ e pela vida da sua esposa, e que tem sempre nos ajudando a estar levando a palavra de Deus a todos os nossos irmãos. Que a cruz sagrada seja a vossa luz, não seja o dragão o vosso guia. Retira-te, Satanás, nunca vos aconselhais coisas em vãs. O mal que tu nos oferece, bebe tu mesmo do teu veneno. Por intercessão de São Bento, que Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos, agora chegou nossa hora. Chegou nossa hora de colocarmos os nossos ouvidos, nossos pensamentos, o nosso coração junto com o coração do nosso Senhor. Vamos rezar? Deus de amor, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eis-nos aqui como filhos que se sentem amados por Ti. Os nossos ouvidos estão atentos à Tua palavra, os nossos olhos vidrados em Ti, e desejamos corresponder ao Teu amor. Ó Senhor, tudo conhece, ó Majestade Divina, ó Senhor, sabe que desejamos muito estar contigo, e sabes como ainda somos instáveis na fé, frágeis na caridade e com uma esperança na estaca zero. Assim, vos pedimos, fazei-nos uns para com os outros, sinais e sacramento da tua mansidão e da tua bondade. Aumenta, Senhor, a nossa fé, restaura, ó Pai, a nossa esperança, para que tenhamos caridade nas ações, para assim podermos ajudar o nosso irmão que mais precisa. Tudo isso nos pedimos em nome do vosso Filho Jesus Cristo, que vive e reina hoje e sempre no nosso coração. Amém. Queridos, somente um lembrete dos santos. São João da Cruz dizia: quem foge da oração, foge de todo o bem. Que Deus vos proteja nessa manhã, te dando a vocês um olhar alongado, um ouvido mais aguçado e a mente totalmente penetrada e concentrada nas palavras do nosso Senhor, que hoje vem nos falar. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías. No ano da morte do rei Osias, viu o Senhor sentado num trono de grande altura. O seu manto estendia-se pelo templo,
Havia serafins de pé a seu lado. Cada um tinha 6 asas. 2 cobriram-lhes o rosto, 2 os pés, e com 2 eles podiam voar. Eles exclamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está repleta de sua glória. Ao clamor dessas vozes, começaram a tremer as portas em seus gonzos, e o templo encheu-se de fumaça. Disse eu então: Ai de mim, estou perdido. Sou apenas um homem de lábios impuros. Mas eu vi com meus olhos o Rei, o Senhor dos Exércitos. Nisto, um dos serafins voou para mim, tendo na mão uma braça que retirara do altar com uma tenaz, e tocou-me a boca, dizendo: Assim que isto toca teus lábios, desapareceu tua culpa, e teu pecado está perdoado. Ouviu a voz do Senhor que dizia: Quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: Aqui estou, envia a mim. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Salmo 92. Reinar o Senhor, revestiu-se de esplendor. Deus é rei e se vestiu de majestade, revestou-se de poder e de esplendor. Reinar o Senhor, revestiu-se de esplendor. Vós firmastes o universo inabalável, vós firmastes vosso trono desde a origem, desde sempre, ó Senhor, vos existes. Reinar o Senhor, revestiu-se de esplendor. Verdadeiros são os vossos testemunhos, refúgio a santidade em vossa casa, pelos séculos dos séculos, Senhor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como o seu mestre, e para o servo, ser como o seu senhor. Se o dono da casa eles chamaram de Beelzebul, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e há nada há de escondido que não seja conhecido. Os que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutai ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daquele que mata o corpo, mas não pode matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vende 2 pardais por algumas moedas. No entanto, nenhum deles cai no chão sem o conhecimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vos valei mais do que muitos pardais. Portanto, todos aqueles que se declaram ao meu favor diante dos homens, também eu me declarei em favor deles diante de meu Pai, que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Filhos de Deus Pai, amados irmãos, o profeta Osias, ele proclama a santidade e a grandeza de um Deus que transcende em muito a grandeza humana e que é, por excelência, o Santo de Israel. Isaías sente-se o chamado por Deus para ser profeta. Tudo acontece num dia de festa no Templo de Jerusalém. Então, Isaías, no meio da assembleia, dá-se conta do seu carisma. Os dirigentes do povo, interesseiros, procuravam ganhar favores de Deus à custa de uma religião vazia, de uma liturgia apafaratosa, a liturgia sem vida, enquanto continuavam a oprimir as camadas sociais mais carenciadas e nomeadas, dando aos órfãos e às viúvas. Mas Isaías, ele se sente aterrado, ele se sente um lixo por causa de sua indignidade, por causa da sua incompreensão, devido aos seus pecados e também aos pecados do povo. A reação lembra-nos que se encontra em Êxodo, no capítulo 33, no versículo 20. Pode o homem ver a Deus e não morrer? Mas Deus não quer a morte do homem. Por isso, intervém com um gesto simbólico de purificação. Resumindo, meus queridos, Deus interpela e chama Isaías para que, investido de glória e de santidade de Deus, ele possa ir profetizar em nome de Deus. Isaías, então, ele corresponde com total disponibilidade de quem se sente-se invadido, que ele se sente no coração acalentado por Deus, um Deus que salva, um Deus que ergue, um Deus que é vida. E assim Isaías diz: eis-me aqui, envia-me, Senhor. As experiências da missão são extremas. Quando nós vamos ou quando estamos em missão, nós podemos incluir as perseguições e também a morte, como lemos no dia de ontem. Mas hoje, Jesus introduz em seu discurso uma expressão que nos chama a atenção, uma expressão que lhe diz assim: não temais. Aqui então o nosso texto, ele fica de uma forma meio estruturado sobre uma forma de repetição, que leva-nos mais a entender, mais a estar num convite para não termos medo. Se seguimos então essas razões pelas quais a confiança deve sempre vencer, a primeira razão é, ainda que o bem esteja por agora velado, e a astúcia e as virulências do mal apareça escondê-lo,
acontece uma reviravolta completa e veremos então no triunfo de Cristo a vitória aqueles que acolhem e praticam o bem. Eis a razão pela qual então os discípulos de Jesus são então encorajados na audácia de levar o anúncio do Evangelho. O que recebemos é pequeno, é como a luz bem pequenininha, iluminando, bem pequenininha, no cantinho, iluminando na escuridão. Mesmo que seja como um sussurro bem sutil nos ouvidos. Mas deve ser dado à plena luz do dia, gritado sobre os telhados. Se olharmos então no Evangelho inicialmente, era algo de oculto e misterioso, que era preciso manter em segredo, dando a conhecer ao pouco e com as devidas preocupações, para não desencadear a perseguição. Mas chegou o tempo de o dar a conhecer ao mundo inteiro. O pior que pode então vir a acontecer aos missionários do reino é a morte do corpo. Mas seria muito pior se acontecesse a morte da alma. Se acontecesse então a perda da vida. Ora, só Deus pode tirar a vida. Ninguém pode tirar a sua própria vida. Somente Deus pode tirar a vida, porque Ele é o Criador, porque Ele é o dono, porque Ele é o Senhor da vida. Mas Deus não faz aquilo que as pessoas pedem, mas Ele faz o que as pessoas amam e temem, por amor a Ele. Então Jesus, Ele exclui então essas suas argumentações com duas imagens muito ternas a respeito dos pássaros, que valem-se pouco, mas são amados pelo Pai, e do cabelo da cabeça contado por Ele. Não há, pois, quem teme ir de proclamar o reino do céu, pois estar perto. Queridos, perante a visão de Deus, Isaías treme de medo porque se dá conta da sua fragilidade e a necessidade de purificação, porque é membro de um povo, também ele carecido de ser purificado. Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, que habita no meio de um povo de lábios impuros. Deus então purifica-o. Isaías se dispõe a ser profeta no meio do povo que é escolhido por Deus. Um dos serafins trazia na mão brasa viva, tocou-lhe na boca e disse: foi afastada a tua culpa e apagado o teu pecado. Então Isaías disse: eis-me aqui, enviai-me. Meus queridos, o temor então de Deus é uma atitude complexa em que conflui o respeito reverente, a obediência, a adesão profunda, a adoração, o amor. Foi sentido por muitos profetas e santos que fizeram a experiência do encontro
íntimo com Deus. Diante de Deus, darmos conta das nossas condições de criatura, das nossas condições de impureza da nossa vida, que é levada a um pecado profundo. Assim, também o salmista, que nos leva reconhecendo a Deus, dizendo: Senhor nosso Deus, como é admirável teu nome em toda a terra. Adorai a tua majestade. Mas, se nós deixarmos penetrar por atitudes, também poderemos ter toda a confiança na misericórdia de Deus. Jesus une o temor de Deus e a confiança. Não se vende 2 pássaros por uma pequena moeda, e nenhum deles cairá por terra sem o consentimento de meu Pai. Não temais, pois valei mais do que muitos pássaros. Então, meus queridos, ambas as leituras nos falam da experiência de temor na presença de Deus, que se nos revela e chama a uma missão. Mas também ambas as leituras que escutamos hoje da palavra de nosso Senhor, que nos diz para que nós não tenhamos medo, para que nós não temamos, mas aquele que nos ama, aquele que nos chama, aquele que nos envia, aquele que nos purifica, Ele está sempre conosco. Por isso, meus amados, não tenhamos medo, não temas, pois eu estarei contigo. Não temas, eu estarei convosco. A Nossa Senhora, Virgem Maria, também experimentou a sua condição de criatura limitada, frágil, perante a grandeza e o poder de Deus no dia da Assunção. Por isso, o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. O medo e a desconfiança na relação com Deus, mas também na relação conosco ou com os outros, paralisamos-nos, transformamos-nos em escravo. Mas Paulo também nos adverte: vós não recebestes um espírito de escravidão para recair no medo, mas recebeste um espírito de filho adotivo, por meio do qual gritamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito atesta nos nossos espíritos que somos filhos de Deus. Se vivemos do Espírito e caminhamos segundo o Espírito na relação com Deus, embora conhecemos os nossos limites, os nossos pecados, tenhamos consciência de estar perante a Deus, perante um Pai cheio de amor e de misericórdia, que no exercício da missão, que nos leva a confiar na sua obra de salvação do mundo. Sabemos que não estamos sós, mas Deus está conosco. Essa então foi, meus queridos, uma pequena então reflexão da nossa 2 leituras no dia de hoje. Mas gostaria também hoje colocarmos um pouco de São Bento, esse santo que amor a Deus sobre tudo e sobre todos. Um santo que só busca a ter interesse da verdade, que possa permitir que realmente estabelecesse uma relação correta, uma relação íntima com Deus. E que da sabedoria e dos projetos sábios de Deus, que saem então ensinamentos precisos de um pai que ama seu filho. Então, por essas palavras, São Bento então ele utiliza desse mesmo estilo literário para introduzir a regra que escreve para os seus monges.
Assim diz ele: escuta, filho, os preceitos do Mestre. Inclina o ouvido do teu coração, recebe de boa vontade, executa eficazmente os conselhos de um bom pai. Acolhe a palavra de Deus, é o caminho seguro para nos conformarmos a Cristo. A sabedoria do Pai. De novo, meus queridos, acolher a palavra de Deus é o caminho seguro para nós conformarmos a Cristo na sabedoria do Pai. São Bento era um patriarca dos monges ocidentais. Ele nasceu na Núcia nos anos 480, ainda muito jovem, seduzido e impelido pelo Espírito Santo, abraçou um período de absoluta solidão numa gruta em Subiaco. A sua fama atraiu-lhes discípulos. Ele então organizou uma vida cenobíticas e inicialmente com 12 pequenos mosteiros à volta do Subiaco, e depois um célebre do Monte Cassino. Ele escreveu umas regras que resumem sabiamente a tradição monástica oriental, adaptando-se depois ao mundo latino. As escolas de serviço ao Senhor e construída à volta da palavra de Deus, da liturgia de louvor realizada em coro e do trabalho em ambiente de fraternidade, de humilde e obediente ao serviço. São Bento, ele faleceu com 67 anos de idade, lá em Monte Cassino, no ano de 547. Então, São Bento, depois de longo tempo na presença de Deus, a escutar a sua palavra, vivendo um total desapego do mundo, em completo silêncio, em uma completa solidão, ele se tornou-se um homem capaz de orientar as outras pessoas que buscavam a Deus. Só dá fruto quem acolhe no coração e medita a palavra de Deus, quem se deixa transformar por ela. As comunidades criadas então por São Bento caracterizavam-se pelas buscas apaixonadas de Deus, pelas escutas atentas das palavras, meditada e guardada no coração. Assim, descobriram em Jesus a verdadeira sabedoria do que vem do Pai, como um verdadeiro tesouro e ao qual nada se deve se antepor. Permanecendo estavelmente unido a Ele, os discípulos permitem ao Espírito produzir neles os seus frutos. Esses frutos são os melhores prêmios para quem deixa tudo para estar com o Senhor e permanecer com Cristo. A união então de São Bento com Deus explica a sublimidade da sua regra, exige uma equilibrada e da sua influência perante a vida de perfeição da Igreja. A regra de São Bento, suma do cristianismo, resumo doutor e misterioso do Evangelho, das instituições do Santo Padre, de todos os conselhos e da perfeição, no qual atinge o seu mais alto apogeu na prudência e na simplicidade, a humildade e o valor, a severidade e a doçura, a liberdade e a dependência, na qual a correção encontra toda a firmeza, a condescendência todo o encanto, a voz de comando todo o vigor, a sujeição todo o repouso, o silêncio a sua gravidade,
A palavra é sua graça, a força e seu exercício, e a debilidade ao seu apoio. Foi chamado por Pio XII, pai da Europa. São Bento foi proclamado por Paulo VI, patrono do mesmo continente, em 1964. Assim, por intercessão de São Bento, que Deus Pai Todo-Poderoso derrama sobre cada um de nós a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Bento, rogai por nós. São Bento, rogai por nós. São Bento, rogai por nós.